Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com mensagens de Joana de Ângeles. E ela fala sobre os pontos vulneráveis, que são aqueles pontos fracos, aqueles pontos frágeis, aqueles pontos na nossa vida que nós temos que tomar muito cuidado, né? Ao longo do texto nós vamos entender melhor o que ela fala sobre esses pontos vulneráveis. Mas ela inicia dizendo o seguinte: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam uma resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente as tentações te se acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então ela fala que esses pontos vulneráveis representam a resistência de cada máquina. Vamos pensar até num relógio, né? Um relógio ele pode ser feito na Suíça com os melhores materiais, mas se às vezes uma peça daquele relógio ali na máquina dá problema, para o relógio e compromete todo o funcionamento. Um relógio a pilha, ele pode ser ali novíssimo, né? Mas se você tem ali um problema na pilha, toda aquela estrutura vai impedir que aquele relógio funcione, né? Que ele tenha um desempenho adequado. Então ela vai trazer isso para a nossa vida de alguns pontos que podem prejudicarem muito o nosso crescimento se esses pontos vulneráveis, esses pontos frágeis, eles não são ali trabalhados na nossa existência. Quando ela fala das tentações, que inevitavelmente as tentações nos cercam, ou seja, inevitavelmente todos nós teremos essas chamadas tentações. O que a gente pode pensar por tentação? Tentação são aquelas situações que acontecem na nossa vida, nos atraindo para determinados caminhos, mas aquilo só vai encontrar ressonância, só vai encontrar ali eco dentro de nós se nós trazemos aquela dificuldade. Porque se algo nos acontece que nós não temos ali uma afinidade com aquilo, aquilo vai passar por nós de uma maneira tranquila. Mas nós vamos ter tentados naquela dificuldade que nós ainda trazemos. E ela vai dar alguns exemplos. Olha, se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. O que seriam essas sensações mais fortes? Nós podemos ter ali uma vida relativamente tranquila, né? Ninguém tem uma vida absolutamente tranquila, mas muitos momentos de tranquilidade, de serenidade, e que nós ficamos insatisfeitos com aquilo. É aquela situação que a pessoa é muito intensa, ela quer sentir emoções ali muito fortes, muito intensas. O bom não a satisfaz, ela quer muito mais do que aquilo. Então, se nos agradam essas sensações mais fortes, elas vão aparecer nos convidando ali, essas situações de intensidade, para que a gente ali se envolva. Ela fala, se te espicaçam, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Aqui onzenários no sentido de pessoas extremamente apegadas ali à posse, ao dinheiro, à matéria, né? Em situações em que ao invés de nós sermos donos de alguma coisa, nós somos dominados por aquilo. O dinheiro, por exemplo. Se pensamos em dinheiro o tempo todo, temos medo que as pessoas nos enganem, temos aquela angústia de que a nossa conta bancária ela se reduza, né? Isso nós vamos atrair pessoas que também pensam da mesma maneira. Por isso é que ela diz que se te espicaça, né, se nos chamam a atenção o interesse, a ganância, a cobiça, nós vamos respirar nesse clima e atrair situações semelhantes. Se te interessa uma maledicência, né, e a impiedade, ou seja, a fofoca, a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai muito ali falar mal da vida das pessoas, a fofoca, nós vamos perceber muito intensamente na vida dos outros motivos para fazer algum comentário maldoso, impiedoso, né? Já a pessoa que não tem essa tendência, ela está tão focada no próprio crescimento, em inúmeras coisas que precisam ser feitas,
que ela não tem tempo para ficar ali observando, analisando a vida dos outros. Mas se essa é uma dificuldade que nós temos, da fofoca, da maledicência, nós vamos descobrir incontáveis deslizes na vida dos outros. E o pior, não só perceber, né, mas divulgar. E pior ainda do que isso, nós achamos que estamos percebendo, mas há situações que são frutos do nosso julgamento, que elas não são reais, mas nós deduzimos, nós concluímos uma atitude do outro que pode ser só fruto do nosso pensamento, fruto até da nossa dificuldade. Podemos ter aquilo, mas nós projetamos, transferimos para o outro uma dificuldade que é nossa. Então, muito cuidado se nós temos esse hábito de ficarmos observando o outro, fazendo comentários, repassando informações que talvez nem sejam reais, não sejam verídicas. E pior, a gente às vezes dá nosso tempero, acrescenta ali algum detalhe, algum cenário, para que o nosso relato fique mais interessante, fique mais envolvente. Se preferem a ociosidade ou comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então vejam que um ponto vulnerável pode ser a preguiça, pode ser a ociosidade. Ela já falou aqui do apego à matéria, da maledicência, da fofoca. E aqui fala que se nós preferimos a ociosidade, né, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Nós vamos encontrar muitos motivos para deixarmos de fazer aquilo que precisa ser feito. Esse momento em que nós estamos agora, estamos ouvindo aqui, estamos conversando. Quantos poderiam pensar, não, eu estou cansado, eu não tenho paciência, eu não tenho disposição, me bate um sono, enfim. Poderíamos encontrar motivos para não fazer algo, mas também poderíamos encontrar muitos motivos para fazer. A própria frequência na casa espírita, às vezes nos sentimos cansados, uma semana difícil, uma semana de trabalho, chuva, muito calor, né? Podemos pensar dessa maneira ou podemos pensar, né? Eu preciso, é importante para mim, é importante para minha família, é ali que eu me reabasteço, né? É ali que eu dedico um pouco a mim mesmo, diante de tantas obrigações que a vida ali nos traz. Ou seja, nós podemos encontrar motivos para ir ou podemos encontrar motivos para não ir. Depende das nossas escolhas, depende das nossas prioridades, depende do cuidado que nós temos com a responsabilidade que nós temos diante do nosso próprio crescimento. Ela continua dizendo, se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então, se para alguns a doença é ali um exercício de equilíbrio, de disciplina, para outros a enfermidade ali muitos buscam até a doença, né? Aqueles que vivem ali numa peregrinação por médicos, né? Se faz os exames, uma ressonância, até uma tomografia não dá nada, fala, poxa, esse médico é incompetente, eu estou doente, ele não descobriu. Então a pessoa vai cultivando ali a doença, porque ela acredita até inconscientemente que ficando doente ela pode se eximir ali dos problemas, ela pode dizer para os outros, olha, não me cobrem porque eu sou uma pessoa doente, né? Ela alimenta uma autopiedade, ou seja, são pensamentos ali cultivados em relação à doença, que de fato a pessoa pode ali ficar doente. Ela pode ter uma lesão de células, uma lesão orgânica. É como aquela pessoa que na segunda-feira ela tem que passar por uma entrevista, por uma situação mais difícil. No domingo, talvez ela tenha uma febre intensa, né, que até impeça de enfrentar aquilo na segunda. Então, talvez até mecanismos de fuga que nós podemos trazer essa tendência a cultivar ali a enfermidade, a cultivar a doença. Cada espírito é colocado onde ele cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado.
A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que devem investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Ou seja, cada um de nós é colocado exatamente onde precisa para o progresso. Cada um de nós traz ali do passado essas tendências boas ou não, mas o grande objetivo é fixar os valores positivos. Então, se essas situações difíceis elas não acontecem, a gente não aprende. Então, fica ali debaixo do tapete. Nós podemos nos considerar pessoas muito evoluídas, muito equilibradas, mas quando essas situações difíceis, esses pontos vulneráveis, essas tentações aparecem na nossa vida, são verdadeiros testes para que a gente então não ceda, para que a gente vença, e não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de aprendizado. Então é muito natural que todos nós tenhamos os pontos fortes, mas é muito natural que todos nós também temos esses pontos vulneráveis, essas áreas da nossa vida em que a gente fala, poxa, tem que tomar cuidado nesse aspecto. Tendências, aptidões boas ou más ressumam, têm origem no nosso pretérito, no nosso passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. A tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquistes, trazes a marca íntima. Então, aquilo que nós erramos no passado, nós temos essa marca, isso fica gravado em nós. Então, se no passado eu fui uma pessoa que eu enganei um sócio, me apossei de uma herança, enganei funcionários, então eu venho com essa tendência nessa existência agora, de repente a não ter aquilo, não ter ali bens materiais como eu gostaria, não como um castigo, mas como um aprendizado. Então talvez nessa existência eu seja aquela pessoa que já foi assaltado 10, 20, tem pessoas que já foram assaltadas 30 vezes. Poxa, será que é só uma coincidência que isso se repete tanto com alguém e com outra pessoa, isso nunca aconteceu? Esse é um ponto interessante. Aquilo que se repete na nossa vida com muita frequência, talvez a gente tenha que olhar ali com uma lupa e pensar, poxa, essa é uma área que eu tenho que tomar cuidado. Essa é uma área que me traz aprendizados. Ao invés de me revoltar contra a vida, contra Deus, o que eu tenho para aprender com essa situação? Porque algum motivo de aprendizado tem para que essas situações desagradáveis elas se repitam tantas e tantas vezes, mas querendo nos trazer algum aprendizado ou nos mostrar algo. Por isso é que ele fala que naquilo que nós erramos, trazemos a marca íntima. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, voltas aos sítios familiares onde deve repará-los. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Também trazemos as nossas conquistas que vão ali se fixando gradativamente no nosso espírito para as arrancadas, como ele fala, para o crescimento. Não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Ou seja, se temos essa consciência do que é certo ou que é errado, ele fala, não te permita concessões desconcertantes que atrapalham a nossa vida. Às vezes a gente sabe que alguma coisa não nos faz bem, mas nós falamos, não tem problema, não estou prejudicando ninguém, às vezes até está, ninguém sabe, mas ele fala, não te permitas, procura ali agir de acordo com a tua consciência. Enfrenta as suas fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás o quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Enfim, fica aí o convite para que nós façamos uma análise bastante detalhada de quem somos nós. Quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fortes, mas igualmente olhe com muito cuidado quais são as coisas que nessa vida, quais são os pontos
que eu tenho que tomar mais cuidado, que eu não posso ceder, quais são as tentações que a vida tem me oferecido. E aí, com estudo, com cuidado, pedindo ali a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos fortaleça, para que possamos, quando partir daqui da terra, partirmos ali com a nossa consciência um pouco mais tranquila, um pouco mais serena. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos nós. Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão o capítulo 19, Comunhão pelo Amor, do livro A Flores no Caminho, trazido pela Amélia Rodrigues. Esse espírito que nos conta tantos detalhes das situações vivenciadas por Jesus, pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, né? Então ela nos traz de uma forma muito envolvente os detalhes desconhecidos por nós, né, de situações que foram vivenciadas e que não constam dos evangelhos, né, nem dos Atos dos Apóstolos, não constam do Novo Testamento. E ela nos traz essa riqueza de detalhes, né? Assim também como o Irmão X no livro Boa Nova, também temos lá uma riqueza de detalhes das situações vividas por Jesus junto aos discípulos, junto daqueles que o buscavam, né? Então são páginas reconfortantes, de grande aprendizado, de grande valor para todos nós. Então vamos lá, comunhão pelo amor. Aquele mês de Kislev, que é o mês de setembro, se encontrava estranho, ardente. A canícula se alongava até horas avançadas, mesmo quando o velário da noite se cobria de astros coruscantes que lucilavam ao alto. O dia fora exaustivo. As multidões se haviam redobrado, apresentando suas múltiplas necessidades ao Rabi. As notícias da Boa Nova se espalhavam como bálsamo abençoado, atendendo às exulcerações dos sofredores que chegavam de toda parte. Então, conforme as notícias foram se espalhando, né, da vinda daquele que trazia a boa nova, que trazia o conforto, que trazia o consolo àqueles corações tão despedaçados pela dor, pelas lutas, cada vez mais o buscavam. Continuando no texto, enquanto as excelências da mensagem luminosa alcançavam o ádito dos corações e renovavam as esperanças de uma Israel exaurida, as tricas farisaicas armavam ciladas com que esperavam colher nas suas malhas ardilhosas o divino amigo, né? Então eles estavam os fariseus, né, estavam ali, a nata dos fariseus estavam ali prontos, aguardando o momento para alcançar a Jesus. O objetivo realmente era tirá-lo daquela situação que eles estavam percebendo que estava ganhando um grande vulto. Vamos continuar. Sucediam-se naqueles dias as ansiedades e expectativas dos corações. As levas de sofredores assinalados pela desesperança e pelo deperecer de forças solicitavam carinho, exigiam paciência, de modo a terem minimizadas as suas dores superlativas. Então, quando nós pensarmos em Jesus, junto ali aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, saibamos que era
eram dias de muito trabalho, de muita tarefa. Por quê? Jesus realmente trazia o Evangelho, então ele falava às multidões. Havia o momento da fala, mas havia o momento das mãos se estenderem a esses tantos que o buscavam. E os discípulos colaboravam, né? Cuidando ali dos doentes, expulsando os demônios, ou seja, acalmando aquelas mediunidades tão desequilibradas, né? Que eram tantas ali na época, muitos casos de possessão que eram assistidos e curados, né? Ali por Jesus, junto dos seus discípulos. Então, eram dias de muito trabalho. O mestre encerrar o ministério do dia e se recolher às praias frescas próxima à casa de Simão. O velho pescador, fascinado pelo querido amigo, se lhe entregara desde as primeiras horas com alma e coração. Cada vez que o Senhor se recolhia ao solilóquio da oração, ele se colocava a respeitosa distância, de modo a acompanhar com ternura extrema a solidão do enviado do céu. Aqui Amélia está nos relatando que Jesus se afastava, né, para o seu solilóquio, né, o solilóquio da oração, né, que era ali aquele momento dele com o Pai, né. Então ele se afastava. Nós temos relatos no Evangelho de Jesus se afastando para orar, nos trazendo uma grande lição de que a oração, a prece, é o nosso grande alimento. Alcance de todos nós. É um momento íntimo nosso de comunhão com Deus. Vez que outra, quando eram favoráveis as circunstâncias, qual criança curiosa buscava o excelente companheiro e solicitava esclarecimentos, apresentava dificuldades, propunha problemas, dirimindo dúvidas e elucidando enigmas. Então, Pedro ali sempre muito atencioso, junto do mestre amado, e aproveitando o momento, sim, né, para esclarecer dúvidas, falar ali das suas preocupações, né? O mestre compassivo e complacente ouvia e ensinava, otimista quão afável, deixando impressões dúlcidas nas almas estúrdias dos discípulos ansiosos. Vezes sem conta, eram examinados em tais ensejos os problemas do dia a dia e as indagações variavam desde as colocações da religião dominante às injunções governamentais dominadoras. Naquela noite especial, enquanto o Rabi demandara a agradável paisagem da noite que refletia os astros na placidez do mar, Simão e os companheiros se acercaram, envolvendo o mestre em terna afetividade. Então, isso era ali, normalmente, à noite, já na casa de Simão Pedro, né? Evidentemente que Jesus pernoitou em outras casas, de acordo ali com a caminhada que ele dava, né, com o seu plano de ação. Havia noites que ele dormia em outras casas, né? Como, por exemplo, na quinta de Lázaro, junto a Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria, né? Então ele tinha ali os locais por onde ele passava e pernoitava muitas vezes pela necessidade do descanso noturno, do tempo, né? Da espera do novo amanhecer, e assim acontecia. Mas muitas dessas noites foram na casa de Simão Pedro, né? Onde estava ali a família de Pedro. E quando a Amélia fala o mar, é chamado sim o Mar da Galileia, mas
Entendamos que é um mar de águas doces, né? Alimentado ali pelas águas do Rio Jordão. Então, vamos lá. Sem dúvida, as dificuldades do momento eram muitas. E a baba dos preconceitos envenenava, espalhando suspeitas e inquietudes, multiplicando notícias contraditórias. Pulcro e impertérrito, Jesus acalmava as incertezas dos amigos, assegurando-lhes a destinação gloriosa que estava reservada aos fiéis servidores do Evangelho em todos os tempos. Então, muitas eram as dúvidas que surgiam, muitas nascidas até dos preconceitos da época, né? E Jesus ia ali sanando a todas. Eu não sei se aqui nós teremos a alusão, a preocupação que eles tinham, especialmente Pedro, a preocupação que ele tinha com a aproximação de Maria de Magdala, que é a Maria Madalena, a aproximação com as mulheres desvalidas, com as mulheres de vida equivocada, a quem Jesus sempre abriu os braços e acolheu com todo amor e carinho. Então, todas essas questões traziam preocupações para aqueles homens que eram produto daquela cultura, produto daquela época, e não podiam, de um momento para o outro, né, superar as fragilidades humanas, né? A compreensão limitada, nascida até das questões dos tempos, né, em que cada um de nós vivemos. Mas vamos lá, então. Numa pausa que se fez espontânea, natural, Pedro perguntou ansioso: Davi, como nos devemos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Ministramos lições de amor mediante a áspera renúncia e a forte abnegação, a fim de que desatem as forças superiores da vida e se tornem felizes. Todavia, à medida que adquirem liberdade de movimento e de ação, tornam-se prepotentes, rudes e, não raro, agressivos. Está escrito na lei que é necessário honrar pai e mãe. Sem embargo, Senhor, havia surda mágoa na palavra do devotado pescador. Perscrutando a acústica das almas e conhecendo o insondável dos corações, Jesus indagou bondoso: Simão, que faz o homem com o solo adusto quando deseja cultivá-lo? Arroteia-o, Senhor, respondeu prontamente o atento companheiro. Que faz o oleiro diligente que deseja um vaso e dispõe apenas de modesta e desagradável porção de lama? Modela-a com hábil movimento e celeridade. Como procede o jardineiro quando se dispôs a colher rosas? Precata-te contra os espinhos. Como se deve comportar o educador ante o aprendiz difícil? Insistindo paciente e porfiando austero, buscando encontrar a fórmula própria e acessível para ministrar o ensino. Da mesma forma, em relação aos filhos, devemos proceder. É Jesus que está falando agora. Da mesma forma, em relação aos filhos, devemos proceder. A paciência é método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. A dificuldade hoje, quando perseveramos nos ideais superiores, surge, sendo amanhã regularizada. O problema de agora, se insistimos na ação,
se apresenta mais tarde solucionado. Os filhos difíceis exigem maior cota de atenção. Aturdidos em si mesmos, requerem carinho e altas doses de confiança, a fim de lograrem segurança íntima. O futuro ensinar-lhes-á mais tarde o que hoje não logram compreender. Tornar-se-ão pais e entenderão que só o milagre do amor consegue realizar o ministério eficiente da felicidade com o êxito que se almeja. Vou até repetir. Tornar-se-ão pais e entenderão que só o milagre do amor consegue realizar o ministério eficiente da felicidade com o êxito que se almeja, porque o futuro acaba ensinando a todos, né? Todos, de modo geral, também nos tornamos pais, né? E desejando tornar o ensino indelevelmente fixado nas telas da memória dos amigos, aduziu: nenhum esforço filial consegue retribuir em amor o amor que recebe de seu pai e de sua mãe. Nenhuma definição traduz com total significação a ansiedade de uma mãe ante o berço do filhinho enfermo, a angústia do pai, ralado de agonia, aguardando o retorno da saúde do ser querido, que lhe volve aos sentimentos na condição de filho. Quem poderá compreender a dor imensa, cravada na alma como punhal aguçado, que experimenta uma mãe cujo filho rompeu a fronteira da morte e, ao interrogar os céus de coração esfacelado e energias destroçadas, não escuta respostas? Inquirem elas ao silêncio da noite e rogam palavras confortadoras à melodia da natureza, suplicando trazer-lhes de volta esse coração que é o pulsar do seu coração, agora desritimado. A vida para elas, sem esses abençoados rebentos de vida, que lhes enflorescem a existência, perde totalmente a significação. Nenhuma palavra molhada com as lágrimas da compunção pode transformar-se em alento para elas, conquanto apenas o abraço deles de retorno, envolvendo-as em harmoniosa promessa de reencontro, cessadas as rudes experiências da separação, tudo consegue. Tudo consegue. Né? O abraço deles de retorno. Né? E bendita a doutrina, que não só nos ensina, como nos comprova que podemos sentir os abraços dos afetos que nos antecederam à pátria espiritual. De uma maneira vaga, com certeza, mas definida para outros tantos, mas mesmo de maneira mais vaga, sente aquela aproximação, sente aquela lembrança tão forte que surge repentinamente, né? Traduzindo ali a presença da visita daquele afeto querido. Por serem co-criadores na obra da criação de nosso Pai, os pais no mundo merecem dos filhos todo o respeito e abnegação, até o sacrifício quando esse se faz necessário. Arrematando a lição preciosa, concluiu o Senhor. Os filhos problema
são ferrete para os pais, que os devem amar mais e sofrê-los mais, até que o amor seja o sublime elan de união entre eles, em nome da celeste comunhão que a todos um dia nos unirá como verdadeiros filhos de Deus. Calou-se o mestre. No ar leve da noite, o acre odor do plâncton das águas trazido pelo vento perpassava penetrante. O rabi levantou-se e, emoldurado de desconhecida luminiscência, afastou-se vagarosamente, deixando os companheiros devotados em demorada reflexão. E nós também devemos refletir muito sobre esses ensinamentos. Muito. Quantas vezes essa argila ainda não trabalhada, quantas vezes a pedra não trabalhada estão ali nos nossos lares, né? Não só nós mesmos, né? Como algo a ser trabalhado, modelado, né? Mas também quantos daqueles que possam estar junto a nós. Reflitamos muito nessas lições de Jesus tão profundas que Amélia Rodrigues nos trouxe, de momentos de intimidade de Jesus com seus discípulos, numa noite de luar, né, em que os corações se sentiram envolvidos nessa comunhão pelo amor. Que fiquemos em paz.